Agora aqui o coletor de dados e a caixa de comunicação ao computador estão conectados. Tá? Vou preparar tudo isso através do software, tá? E fazer com que o sistema comece a fazer as leituras da temperatura, me informando os dados do processo, né? Me informando os dados da temperatura, do datalogger e dos termopares que vão estar conectados a ele. Eu estou usando a versão ThermoView Finishing 2.6.0, ok? Estou usando essa versão aqui do software para fazer essas leituras. Aqui eu estou programando o coletor de dados, então tem algumas opções aqui que eu vou utilizar, né? O importante aqui, eu estou já configurando quais são os pontos, tá? E o ponto número 6 não vai ter o termopar porque ele vai me dar a ideia da temperatura do logger, tá? O restante estão todos com termopares, tá? Eu vou programar aqui por data e hora e depois eu vou preparar tudo para começar a funcionar. O logger está configurado para disparar dia 2/11/2022, hoje exatamente às 17 horas. Eu teria outras opções, botão, temperatura, etc. Eu escolhi essa. E eu vou escolher as leituras a cada 5 segundos, ok? Para não ficar também um arquivo muito grande. Programei para as 19 horas, eu desconectei o cabo do datalogger, está vendo que está piscando os dois LEDs ao mesmo tempo. A hora que estiver piscando somente o verde é que são exatamente 17 horas. Então eu tenho aproximadamente uns 3 minutos para montar tudo isso, ok? Então eu vou começar a montagem aqui dos termopares. Bom, agora já estão todos os sensores conectados ao datalogger. Ainda não são 19 horas, então ele ainda está piscando os dois LEDs juntos. Eu vou fechar a tampa e preparar para o teste. Olha lá, já deu 19 horas, o logger disparou, só que ainda não temos temperatura. O logger já está começando com 22 graus e meio. Estamos com a temperatura e são 19 horas, ok? Agora estamos chegando aqui perto do forno. A gente vai fazer o teste, nada mais é um forno de cozinha mesmo. Tá, então estamos aqui com a barreira térmica, antena, tudo acertadinho. Olha lá, o sensor de temperatura, o sensor que vai medir o forno, e esse daqui vai medir a temperatura da barreira, tá? Veja que eu estou colocando em cima, né? Pode ser que tenha diferença com a parte de baixo, mas não vai ter problema que eu estou monitorando com dois sensores, o heatsink e o terceiro a temperatura do logger, tá? Então estou trabalhando com 5 sensores mais um sexto medindo a temperatura do datalogger, tá ok? Aqui, com relação ao forno, a gente tem algumas graduações aqui, né? Eu vou usar uma delas e vou deixar a temperatura rodando aqui. Para ficar igual, que eu pretendo fazer 2 testes, eu vou colocar a 205 graus a configuração. Vamos colocar, vai, 230 graus, tá? 230 graus, vocês vão ver que a diferença entre o que você seta e o que realmente o forno mede, tá? O forno está gelado, então nós vamos ver aí qual vai ser a configuração, mas daqui a pouquinho eu já vou acionar. O forno já está acionado, ok? E agora vamos ver como é que vai ficar o teste. O forno está funcionando aqui. O forno foi acionado, está começando o teste. Olha lá. E a temperatura está aqui setada em 230 graus. Interessante do sistema de telemetria que eu posso ir acompanhando a cada 5 segundos, porque eu configurei a cada 5 segundos como que como é que está a funcionalidade, como é que estão trabalhando as temperaturas dentro do forno. A caixinha somente seria acionada se eu estivesse muito longe do forno e precisasse, aí ele dá aqui o sinal para mim e precisasse de um reforço do sinal. Como eu já conheço esse forno e sei que ele demora para aquecer e que não vai me causar problema, eu não preciso ficar monitorando passo a passo. Isso é uma outra coisa interessante da telemetria. Eu posso fechar, desligar o equipamento e acionar daqui a pouco. Então daqui uns 15, 20 minutos eu vou acionar de novo. Vai desligar tudo numa boa e aí eu monitoro o forno novamente. O computador ficou desligado por um certo tempo. Agora eu vou monitorar como é que está a situação dentro do forno, tá? Então estou religando o computador. Ele estava
no status de dormência, né? Tô ligando ele aqui, tá? Então vocês veem, olha lá, ele já retoma, olha lá, ele está retomando do passado, do presente e indo para ele vai retomando toda a tabela, olha lá. Agora então nós estamos com 181 graus a temperatura do ar, 151 a temperatura do forno, naquela lateral do forno, 182, desculpe, a lateral do forno, 152 a temperatura em cima da barreira, 104 é o número 3, desculpa, o 4 é a temperatura da superfície do forno, o 3 é a temperatura em cima da barreira térmica, que é 101, 1 e 2 vocês veem a temperatura do datalogger ali, do heatsink, né? O 21 está mais alto porque é embaixo da barreira térmica e o 19,5 que está mais próximo do datalogger. E aqui está marcando que o datalogger está em 21,9 graus, tá vendo? Como o heatsink está numa temperatura menor, o datalogger diminuiu um pouco a temperatura dele, ok? Apesar de estarmos com aquecimento aqui. Uma outra coisa que dá para fazer, se eu quiser, eu posso usar um outro computador, desde que esteja com o software instalado. Então eu estou usando um desktop e eu só preciso pegar o comunicador que fica no computador, tá? Então eu tirei do notebook e vou instalar aqui e vou estar com o software. Enquanto não acender a luzinha, eu não tenho a comunicação. Então ele está fazendo a comunicação aqui no meu desktop. Tá? Vou acionar aqui o botão. Ele vai começar, olha lá, começou a piscar. Tá? Então, como eu não estou com esse desktop muito longe do forno, com certeza eu vou conseguir me comunicar com ele. Tá? Então vou colocar a senha do computador aqui. Ok. E aí, agora eu vou entrar no software, exatamente o mesmo software. Olha aqui, ó, Finishing, tá? É o 2.6, a versão 2.6. Vai abrir a tela para mim, abriu a tela, tá? E agora o que eu faço, né? Porque, ó, veja, o software não sabe que tem alguma coisa online, então eu tenho que acionar ele. Então eu tenho que vir aqui em telemetria, tá vendo bem aqui, ó, telemetria, abrir janela de telemetria, ok. Aí o que acontece? Aparece esse botão aqui que está pedindo para fazer a captura do RF, que seria da radiofrequência. Eu clico aqui. Ele vai perguntar, a rede geralmente é essa aqui mesmo, não precisa mexer porque ele detecta automático, ok? E agora ele vai procurar o datalogger. Se ele encontrar, ele vai colocar o número de série do datalogger aqui, tá? Então é só aguardar um pouquinho. Olha lá, ele já está procurando o coletor de dados e encontrou o datalogger. Aí ele me faz duas perguntas aqui, né? Se eu quero recuperar os dados de backlog, seria os dados históricos. E se eu quiser tudo isso, eu vou levar 55 segundos para fazer isso, tá? Agora nós temos 22 minutos e 10 segundos, que é mais ou menos, veja, como eu iniciei exatamente às 19 horas, é mais ou menos o que eu tenho de memória mesmo, né? Então eu vou pedir para recuperar tudo. Se eu tirar aqui, ele só põe para frente, tá? Ele não pega o histórico. Então eu vou deixar, porque eu quero também com o histórico. Ele já me mostra, olha lá, as temperaturas como estão. Novamente, olha lá. O número 6 é a temperatura do datalogger, tá? O número 5 é a temperatura do ar do forno, que vocês estão vendo que está subindo. O número 4 é a superfície, tá? Do forno. O número 3 é a superfície da barreira térmica. E esses dois aqui é a temperatura do heatsink. A parte de baixo é o número 1, que está mais alto, e a parte de cima é o número 2, tá? E aqui vocês vão vendo que o gráfico está sendo montado em tempo real. Olha lá. Ele está trazendo todo o gráfico. Então vocês veem, mesmo que eu esteja com outro computador, eu consigo acionar o teste a qualquer momento. Isso aqui é bastante interessante. Então eu tenho a segurança de saber qual é a temperatura, né? Esse item aqui mais à esquerda, qual é a temperatura do datalogger agora, em tempo real, qual a voltagem da bateria, 2,81 volts, e qual o número de série do logger que eu estou trabalhando, é o 2030, tá vendo? Aqui está variando a voltagem, variando a temperatura, e assim a gente vai fazendo um monitoramento com segurança. Então você vê,
eu estou aqui com o forno a quase 200 graus, tá? E tô aqui a 24 minutos do momento que eu liguei o equipamento e estamos aí monitorando as temperaturas. No meio do teste, eu posso acionar este botão aqui se eu quiser, tá? Parar e salvar. Tá? Quando eu aciono ele, primeira coisa que ele me pergunta é se eu tenho certeza que eu quero parar. Ok, eu tenho certeza. O importante é eu não acionar isso aqui, porque se eu acionar, eu desligo de vez o datalogger. Se eu não acionar isso aqui, ele vai desligar o datalogger parcial, ou seja, ele vai desligar o recebimento no computador. Mas como eu falei, dentro do datalogger você tem 100% dos dados. Ele vai continuar monitorando. Então eu vou fazer aqui a parada. Ok? Aí ele vai pedir para eu salvar o arquivo. Olha lá, vou colocar aqui, por exemplo, o teste, tá? Então tá aqui e dou um OK. Pronto, eu estou com o meu arquivo salvo. Aqui, ó, eu venho aqui. Aqui é que eu monitoro online, offline, tá? Olha aqui, vai estar o arquivo teste aqui. Olha lá, teste, o horário dele. Hoje às 19 horas, eu clico aqui. E aí, se por exemplo eu quiser ver máximo e mínimo, coisa desse tipo, ele me permite fazer uma análise rápida do que está acontecendo. Então eu venho aqui, olha lá, vou lá, vejo o máximo e mínimo e ele me dá aqui as respostas de temperatura, tá? Deixa eu apagar aqui, tem um a mais aqui, vamos criar de novo. Tá, é só vir aqui no maisinho aqui, criar de novo, certo? Aí ele gera um retângulo aqui, né? Eu caminho com esse retângulo para onde eu quiser. Eu vou caminhar lá para o finalzinho para ver, certo? Então, olha lá, caminhei para o finalzinho e eu tenho aqui, tenho esse aqui que ficou, né? E tenho aquele outro ali do finalzinho que é essas temperaturas aqui. Então eu tenho todas as temperaturas monitoradas aqui, máximo e mínimo daquele trecho. Viram no vídeo anterior, eu estava usando um desktop, agora eu vou reacionar, né? Vou passar a monitorar por esse notebook novamente, tá? Vou ligar aqui a caixinha. Vejam agora, tá? Eu desliguei a caixa e estava continuando a medir. Ele está dando aqui que estão faltando 8 minutos de dados, né? Então aqui nesse caso eu não consigo retomar porque eu desliguei a caixa sem o equipamento estar devidamente desligado. Então o que eu vou ter que fazer? Eu tenho que fechar o software e abri-lo novamente, tá? Então eu vou fechar o software aqui, só para evitar qualquer coisa, e simplesmente eu vou abri-lo novamente. Ah, já está conectada a caixinha aqui, vamos ver se está piscando. Olha lá, ainda não está piscando, então tem que acionar aqui para piscar. Acionei. E agora eu vou chamar, da mesma forma como eu fiz no desktop, tá vendo? O software não sabe que tem nada em tempo real, então eu tenho que vir na caixinha de telemetria, tá? Abrir a janela de telemetria e trazer o RF, tá? Aí vem aquela informação da rede, que a rede já está aqui, eu vou chamar a rede, ele está procurando o datalogger. Ele vai encontrar o datalogger. Aí encontrou. E aí ele dá a mesma mensagem que da outra vez, só que agora com 31 minutos, porque agora já deve ser isso aí, 19h31, tá? Então agora o que eu vou fazer? Para ficar mais rápido, eu vou colocar que eu não quero recuperar o backlog, tá? Vou tirar fora essa opção, vocês vão ver que ele não vai puxar para trás os dados, ó. Os dados vão ficar com interrogação e eu só vou ter os dados atuais. Olha lá, o backlog não está se formando, eu não tenho. Então ele vai só se formar daqui para frente, tá? Então para mim, para eu economizar, por exemplo, em termos de dados, coisa desse tipo, olha lá, já estou com ele, já sei que a temperatura do logger está em 25,7, tá? Tá muito segura ainda, dá para deixar o equipamento um tempão ainda dentro do forno. Tá? Nós já estamos aí com a temperatura do ar, que é importante monitorar, já está em 213. A temperatura da chapa do forno, da lateral do forno, está em 190.
a tampa do Datalogger está com 155 graus, tá? Você já vê aqui, ó lá, o fundo da barreira térmica já está com 27, 28 graus quase, né? E perto do logger estamos apenas com 22 graus, tá? Mas você vê que a influência da tampa já está começando a aquecer o Datalogger mais do que você tem no heatsink, tá vendo aqui, ó? Tá em 26,1, ele está a temperatura média dos dois. É que na verdade ele está sofrendo ali a influência da tampa, que já está aí a mais de 150 graus aqui, né? Que é o terceiro ponto aqui. Vamos agora visualizar a função desta caixinha aqui, né? Então, na verdade, ela faz entre o Datalogger, a caixinha, e essa aqui, tá? Agora, como é que eu faço? Como eu não tenho grandes distâncias, né? Como é que eu faço para simular a necessidade dessa caixinha? O que eu vou fazer é o seguinte, eu vou remover a antena dessa. O que vai acontecer? O sinal vai cair. Quer ver? Ó, eu vou tirar a antena dessa, tá? Tirei a antena. Vocês vão ver, como o Datalogger também não está muito perto de mim aqui, vai começar a aparecer que ele não está recebendo o sinal. Quer ver? Daqui a pouquinho ele começa a colocar lá. Já está faltando 20 segundos, está faltando a 25. Quando tem problema de sinal, ele vai me avisando, né, que está faltando. Então, como é que eu faço agora? Agora o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui nessa caixinha e vou ligá-la, tá? Olha lá. Vou vir aqui, liguei, tá? Olha lá. Ela vai começar, olha lá, ela vai acionar. A hora que começar a pulsar, vocês vão ver que isso daqui vai ser completado automaticamente. Olha lá, quer ver? Ó? 45, 50, daqui a pouquinho já entra, olha lá, já tá daqui a pouquinho tá entrando. Olha lá, já atualizou. Tá vendo? Ó, atualizou, olha lá. Por que está atualizando? Porque veja, agora aqui vai começar a pulsar e quem está comandando agora é essa caixa aqui, olha lá. Está pulsando o sinal dela. Olha lá, tá vindo aqui. Então, olha lá que bacana, olha lá, tá pimba. Mais um e agora ele fica totalmente atualizado, né? Agora vou desligar novamente a caixinha. Vamos ver se desligou. Não, ainda não desligou. Tem que apertar e segurar e daí ela desliga. Desliguei, tá vendo? Aí o sinal vai começar a ratear de novo, vai começar a dizer que não tem sinal. Olha lá, já tá faltando 20, 25. Só que agora eu vou vir aqui e vou recolocar a antena, tá? Olha lá, a hora que eu coloquei a antena, quer ver? Já vai começar as leituras já novamente. Só aguardar um pouquinho. E já ele... Olha lá, pronto, já atualizou tudo. Tá vendo aqui? Olha lá. Olha lá, atualizou rapidinho porque eu tirei rapidamente. Olha lá, já voltou. Aí eu já desliguei a caixinha aqui. Então essa é a função dessa caixinha aqui. Nós estamos já com o nosso logger em 34 graus, tá? O heatsink está em 34,2, então você está vendo, está sendo a influência do... A parte de baixo, a parte de cima ainda está em 29,1. O topo da barreira térmica está em 182. O forno está em 206 e o sensor do ar está em 218. Lembrando que eu programei o forno lá para 230, tá? Para a temperatura do ar. E pelo gráfico aqui já está começando a estabilizar a temperatura. Olha lá, está começando a estabilizar a temperatura. Ok? Olha lá, tá aí. Olha só, nesse simples teste caseiro, o que a gente já consegue deduzir? Lembre-se que eu coloquei 230 graus lá, né? Está dando quase 1 hora e 1 minuto que nós ligamos o forno, né? E ainda estamos em 221 graus, né? Para um forno de cozinha está mais do que bom, né? Mas imagina se a gente precisasse realmente de 230 graus, né? Somente depois de 1 hora que eu conseguiria ter essa temperatura, né? O nosso equipamento já está batendo a casa da ordem dos 47 graus, tá? Então a gente já tem aí uma temperatura
para 80 ainda temos bastante espaço, tá? Existe uma variação entre a leitura do Datalogger e a leitura aqui, é porque esse aqui a leitura não é feita com termopar, tá? Esse último número 6, então às vezes dá diferença, né? Então assim, na verdade eu sempre vou pelo mais alto, né? Então no caso aqui eu estou confiando mais no 47,6, tá? Não vou me basear apenas pelo 46,2, né? E é óbvio que sempre num caso real, né? Não sendo um forno contínuo onde eu não tenho acesso, esse caso aqui é um forno batch, né? Um forno estacionário, que a qualquer momento eu posso ir lá e retirar o equipamento, né? Eu posso chegar bem próximo dos 80 graus de temperatura do Datalogger. Fora isso, retire o mais rápido que você puder para não dar chance para o azar, né? Do Datalogger ficar superaquecido, né? Esse teste é um teste controlado que eu estou fazendo, né? Estou usando telemetria, não recomendo quem não tem telemetria fazer esse tipo de teste, né? Porque senão pode ter problema no Datalogger. Tá? É importante que se tenha telemetria para fazer esse tipo de teste que eu estou fazendo. Porque você vê, as temperaturas começam a subir de uma forma um pouco mais rápida no final, né? A barreira térmica já está se saturando de temperatura. Tudo bem que ela é 300 graus 1h30, né? Mas você já vê que ela já está chegando próximo aí do quase 50 graus de temperatura interna. Nós temos aí 30 graus de espaço, mas o problema é saber qual a velocidade que eu vou chegar, né, nos 80 graus do Datalogger. Esse é o grande problema que a gente tem que enfrentar aí, né? E aqui está a curva de aquecimento, tá? Aqui número 1, novamente recordando, é a temperatura da base que está exposta mais à base inferior do heatsink, que está com uma temperatura maior. Aí você tem a temperatura do heatsink na parte próxima ao Datalogger. Você tem a temperatura na parte superior da barreira térmica. Aí você tem a temperatura na parede do forno e a temperatura do ar do forno quanto está agora, tá? Então nós já estamos nos aproximando aí dos 50 graus de temperatura do Datalogger, né? Então o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou simular como se o forno estivesse entrando na sua área de resfriamento, ou seja, eu vou desligar o fogão, né? E vou fazer com que a temperatura comece a baixar, tá? Então eu vou até o fogão aqui, né? Aqui na cozinha. Vou pegar aqui o meu controlador de temperatura, que está aqui a 230, e vou girar para zero. Então eu desliguei agora o forno. Tá? Não vou abrir a tampa, só para a gente ver a queda de temperatura vagarosamente. O equipamento, como é bastante sensível, né, ele já está detectando o ar, já está detectando uma queda de temperatura ali, tá vendo? Já está caindo a temperatura e aqui a gente já tem a queda histórica de temperatura, já está vendo uma queda de temperatura. E veja que eu nem abri a boca do forno. E como é de se esperar, a parte da tampa, da barreira térmica, etc., vai demorar um pouquinho para diminuir a temperatura, né? Então vocês veem aí, tá? O número 4 é a chapa do forno, que está diminuindo porque eu desliguei. E vocês notem o seguinte, apesar de estar caindo a temperatura, como a temperatura do ar, aqui no caso, é pelo menos 4 vezes, né? Quase 4 vezes superior à temperatura que ele resiste, 80 graus, mesmo desligando o forno, né? O heatsink continua aquecendo, o Datalogger continua aquecendo. Isso é uma coisa muito importante, né? Porque iniciou um resfriamento, né? Que a gente tem a queda de temperatura do Datalogger. Ele, por sinal, ainda está subindo. Ok, vou acionar o software agora de novo pelo desktop, que está dando para eu gravar as telas, tá? Então estou usando o software de gravação de tela. Então o que eu vou fazer? O software não sabe que eu estou usando telemetria, mas o logger está lá coletando dados independente disso. Então eu vou vir aqui abrir janela de telemetria e vou capturar o sinal. Tá? Então estou vindo, vou capturar o sinal e vou ver como é que está a situação agora. Né? Então praticamente 1h30 de teste, né? Nós vamos dar uma olhada como é que está
a variação é 1h25 tem de teste, 3 minutos vai levar. Eu vou mandar recuperar tudo para a gente ter uma ideia de como é que tá o teste. Tá, o logger tá por volta de 62, 59, por volta de 60 graus, tá o logger. Ainda temos 20 graus aí de, de espaço, né? Veja, a temperatura do ar do forno já está em 65 graus e caindo, tá? Porque eu abri o forno agora recentemente, nessa região aqui eu abri o forno, tá? Dá para ver aqui que está montando, né? Tá fazendo aqui a coisa. Essa temperatura 4 aqui, a temperatura da parede do forno, está vendo? Dá para ver também que já está baixando bem rápido. A barreira térmica que demora mais para esfriar, né? E vocês vão ver que o heatsink também, como a caixa está fechada, eu só abri o forno, na verdade eu não abri a caixa para resfriar o datalogger, então ele está quente lá dentro, então ele está sendo monitorado aí como é que está a temperatura. E a tendência, é isso que é importante deixar muito claro, a tendência é que o datalogger ainda esquente um pouco mais. Por isso é importante abrir o datalogger tão logo esteja no final do teste, né? Principalmente se você não tiver telemetria. Aqui no caso eu não estou abrindo a caixa porque eu tenho a telemetria, eu estou vendo com detalhes a temperatura aqui, ó. Tá aqui, ó. Você tá vendo? Está subindo, ó. 63, apesar da temperatura do ar, inclusive, já está mais baixa que a do datalogger, mas a parede do forno ainda está alta e principalmente a barreira térmica, a caixa térmica, veja o topo, né, está em 105 graus, ou seja, está acima da temperatura do logger, né? Então é por isso que é importante abrir o datalogger e esfriar ele, né? Olha, tá subindo aqui, ó. Se você olhar essa região aqui, ele está subindo. 8h30 agora, foram passados 1h30 do teste. A barreira térmica ainda não foi aberta, tá? Você vê que a temperatura do logger continua subindo, apesar da temperatura do ar já estar aí em 50 graus do forno, tá? Você tem ainda a barreira térmica ainda quente, 88 graus, né? E o heatsink numa temperatura média aí de 53, 52 graus. É que na verdade essa temperatura aqui é influenciada pela tampa, né? A tampa da barreira térmica tá mais quente, né? Então ela está aquecendo. O heatsink obviamente está segurando a temperatura, mas ainda está quente. Agora às 8h31 eu vou fazer a filmagem, eu vou retirar o datalog, eu vou tirar a barreira térmica e vou esfriar a barreira térmica. Vou fazer com que ela fique um pouco mais fria. Bom, retirei a barreira térmica agora dentro do forno, vou deixar o forno também esfriando e eu vou abrir a caixa, tá, de tal forma que a gente tenha um resfriamento mais rápido, né? Então vamos lá, vamos abrir aqui. Olha lá, estamos abrindo aqui. A caixa já não está tão quente, porque eu já deixei ela resfriando, ok? Aí eu vou abrir e vou deixar o logger aberto. Nesse momento o equipamento está em resfriamento, eu estou deixando ligado para registrar, né, todo o resfriamento. Aqui está relativamente fresco, eu acredito que a barreira vai esfriar com uma certa rapidez. Aqui então somente o ar está dando para monitorar quanto está. Vou deixar ele mais destacado aqui. Pronto, ele vai monitorar mais ou menos aí como é que está a temperatura. Eu tirei o datalogger da influência do heatsink, tá? Mas estou mantendo o heatsink ainda dentro da barreira térmica, tá? Só o datalogger está fora, então é capaz dele resfriar mais rápido, né? Mas você vê, o heatsink ainda está dentro da barreira, tá ok? Aqui está uma temperatura relativamente baixa de noite, está um pouco frio, né? Então, teoricamente, vamos ter aí. O que eu vou fazer é o seguinte: eu vou tirar o sensor do ar, tirar da influência da caixa, ele vai dar uma medição melhor de temperatura para mim. Vocês estão vendo agora aqui, ainda estamos com a temperatura do datalogger, ainda está quente, tá? O heatsink
Você vê a parte de cima já está esfriando um pouco mais rápido que a de baixo, né, que está em contato ainda com a caixa térmica. Nós temos a tampa ainda a 46 graus, né? Já o Datalogger, o Thermopar, que estava na parede do forno, obviamente eu tirei e está baixando. Essa aqui é a temperatura do ar, tá? E aqui nós temos a temperatura do Datalogger, tá? Você vê que ele ainda ele demora um pouquinho para esfriar. Tanto a barreira quanto o Datalogger estão demorando aí para dar uma esfriada. Então a gente vai ficar no aguardo aí mais um tempinho. Agora para registro, né? Eu vou fechar a tampa, recolocar no forno, tá? O logger está mais ou menos resfriado, mas não está totalmente resfriado. Vamos ver como é que fica a reação quando o heatsink não está totalmente resfriado. Eu não retirei ele da barreira, então ele está totalmente, ainda está muito quente, dá para ver no registro lá, né? Eu vou colocar tudo para dentro novamente.